que o Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento do núcleo mais importante de um suposto plano de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente conversa agora com a Janaína Camelo, que acompanha todo esse desenrolar no STF e vai nos atualizar sobre o que esperar para esta semana, já a partir de amanhã. Janaína, ótima tarde a você, ótima semana. Ótima semana para você, para todo mundo, Bruno. Pois é, amanhã, nessa semana decisiva, amanhã é retomado o julgamento ali do núcleo crucial, né, que inclui ali Jair Bolsonaro. São 8 réus ao todo, seria ali o núcleo, segundo a acusação, que teria coordenado um suposto plano golpista. Então amanhã o julgamento vai ser retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, né? Temos mais 2 sessões, inclusive, nessa semana de julgamento, porque inicialmente não estava previstas sessões na quinta-feira. O ministro pediu e o presidente do colegiado da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, atendeu. Incluiu mais 2 sessões do julgamento, isso na quinta-feira. Então amanhã, Bruno, vai funcionar da seguinte forma. Amanhã, sessão somente pela manhã. E aí na quarta-feira também pela manhã. Na quinta-feira temos então essas novas sessões pela manhã e à tarde. E na sexta-feira também pela manhã e à tarde. Então, 6 sessões ao todo, né? Até sexta-feira a gente deve conhecer aí qual a sentença, se os 8 réus serão condenados, serão absolvidos, enfim. A expectativa é de que amanhã a sessão seja reservada apenas para o voto do relator, né? Porque o voto do relator é sempre o mais longo ali, o mais demorado, então serão 3 horas de sessão e nessas 3 horas o ministro Alexandre de Moraes deve ler o voto dele. E aí na quarta-feira pela manhã o julgamento é retomado, então possivelmente com o segundo voto, que é o voto do ministro Flávio Dino, porque a ordem de votação, Bruno, no colegiado, tanto no plenário dos 11 como nos outros plenários das turmas, é sempre assim, o primeiro o relator e depois o mais recente no colegiado até o mais antigo e o último é sempre ali o presidente do colegiado a votar. Então, o próximo a votar depois do relator, no ministro Alexandre de Moraes, vai ser o ministro Flávio Dino, que é bom lembrar, nos processos do 8 de janeiro, ele tem seguido o voto do relator, do voto de Moraes. E aí, na sequência, a gente pode ter o primeiro voto divergente em alguns pontos, que é o voto do ministro Luiz Fux, né? Pode ser que esse voto do ministro Luiz Fux seja apresentado já na quarta-feira, ou possivelmente na quinta-feira, né? Tudo vai dependendo do desenrolar ali dos votos, do julgamento, enfim. Na sequência, então, há uma maioria pela condenação, absolvição, enfim, de réus. A gente pode conhecer já com o voto da ministra Carmen Lúcia, que vota depois do ministro Luiz Fux. E aí, por último, quem vota é o ministro Cristiano Zanin, o presidente da primeira turma. Então, tudo isso a gente vai conhecer até sexta-feira, né? Sexta-feira a gente também tem 2 sessões aí de julgamento. Bruno, só lembrando que também cabe recurso, viu? Havendo uma sentença por condenação, tem 2 tipos de recursos que podem ser apresentados. O primeiro é o embargo de declaração, onde ali as defesas elas tentam esclarecer algum ponto que tenha sido omitido ali no processo, no julgamento, pelo juiz, os ministros, e também os embargos infringentes, que é quando 2 ministros podem ter votado divergente sobre um mesmo ponto. Isso a gente tem que esperar para ver se vai acontecer. Agora, quem falou sobre o julgamento foi o presidente da corte, viu? Foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele voltou a dizer o que ele já tinha dito antes, que a condenação, uma possível condenação, vai depender das provas, vai depender se houve provas e os ministros vão analisar isso, né? Ele evitou de fazer qualquer comentário assim mais concreto com relação a uma possível condenação. Ele disse o seguinte, que não gosta de ser comentarista de fato político e que está aguardando o momento certo, o final do julgamento, para aí sim se pronunciar em nome do STF. Ele disse que a hora para fazer isso é só depois ali de ser feita a acusação, a defesa, a apresentação das provas, para então saber se os réus são inocentes, se os réus são culpados. E aí diz que o processo penal é prova, não disputa política ou ideológica. Essas foram as palavras do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Bruno.